Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Balbino e esse vídeo faz parte da série Formação de Líderes. E o tema de hoje é: fui promovido, e agora? A grande questão, pessoal, que nós temos que entender é que muitas pessoas são promovidas a cargos de liderança, mas sem nem necessariamente estarem preparados para exercer essas funções. Então, muitas vezes as empresas promovem bons profissionais na área técnica a cargos de líderes, acreditando que serão excelentes gestores. Porém, essas pessoas são excelentes técnicos, mas não são necessariamente bons gestores, Então é importante que você entenda, quais são as 3 habilidades fundamentais para ser um excelente líder, tá? A primeira habilidade: busca constante por conhecimento sobre a atividade que gerencia. Então, um excelente gestor, ele domina aquela atividade que ele gerencia, ele entende aquilo que é feito ali pela sua equipe, para que ele possa analisar se a equipe está agindo corretamente ou não, se está cometendo algum tipo de falha. Então, é uma questão muito importante. Se você quer ser promovido a gestor, se você foi promovido a gestor, você tem que buscar conhecimento sobre a atividade que você gerencia, seja uma atividade técnica, uma atividade administrativa, seja ela qual for. Se é na área financeira, se você era um assistente financeiro e foi promovido a gerente financeiro, você tem que dominar toda a parte financeira. Se você, por exemplo, é um mecânico de manutenção e for promovido a gestor de manutenção, ou seja, vai gerenciar todos os mecânicos, você tem que saber tudo que é mais importante para essa área. A segunda habilidade fundamental: dominar as atividades de planejamento e estratégia para compreender e alcançar os objetivos da sua organização. Novos gestores, às vezes, não estão familiarizados com planejamento e estratégia. Então, muitas vezes, não conseguem entender o que a parte da diretoria da empresa busca, o que, às vezes, o empresário busca, dos resultados que ele precisa gerar. E muitas vezes se perde com aquelas atividades e começa a fazer atividades, tem uma tendência a voltar às atividades operacional. Então, como a gente falou no exemplo, às vezes o gestor de manutenção, ao invés de gerenciar os demais profissionais, gerenciar a sua equipe, ele fica às vezes tentando voltar a fazer a atividade de manutenção. E isso é ruim. Por quê? Porque não vai ter naquela equipe um líder. Da mesma forma, se eu tenho lá um gerente financeiro, ele às vezes volta a fazer as atividades do assistente, fazer os lançamentos no sistema, fazer a conciliação bancária. Então ele vai deixar de gerar informações para a tomada de decisão da diretoria ou do empresário. Então esse novo papel que ele tem é uma outra atividade que ele precisa desenvolver. Ele precisa agora aprender a entender qual que é a estratégia da empresa, trabalhar com esse planejamento, assessorar a diretoria ou assessorar o empresário, dependendo do tamanho da empresa, a atividade que você esteja exercendo, o cargo que você esteja ocupando. Então é muito importante você perceber isso. Você precisa dominar as atividades de planejamento e estratégia, até para entender o que a empresa quer e aonde ela quer chegar. A terceira dica: facilidade para trabalhar com pessoas. Das 3 habilidades, nós consideramos que talvez essa vai ser a que os novos gestores terão que desenvolver mais rapidamente. Porque se eu vou pegar, por exemplo, o exemplo lá do mecânico de manutenção, ele estava habituado a dar manutenção em veículos, a manutenção em equipamentos, então ele não tinha aquela interação necessariamente com outras pessoas, as outras pessoas não dependiam ali do que ele tinha que orientar ou coordenar. Então ele simplesmente chegava no equipamento, lá fazia a manutenção, trocava a peça e o serviço dele estava concluído. Agora, se ele se torna o gestor de manutenção, ele precisa manter a equipe dele motivada, produtiva, assertiva, precisa entender as dificuldades de cada um dos seus colaboradores, da sua equipe, precisa ajudá-los a crescer também, precisa ficar atento a essas questões, saber entender os seus problemas, as suas necessidades. Então, ele começa agora a ter uma série de situações que até então ele não se preocupava. Até então, ele não era responsável, porque quando ele era mecânico, ele só
preocupava se o equipamento estava ou não funcionando corretamente. Agora, como gestor de manutenção, ele precisa fornecer todos os recursos para que a equipe dele consiga desenvolver a manutenção da forma adequada, tá bom? Bom, pessoal, gostou das dicas? Então, comente, deixe o seu like, faça sugestão de novos temas. Na descrição desse vídeo você encontra mais informações sobre nossos cursos e consultorias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.